Degustar a Vida, Saúde Infantil. Estamos com a pediatra Rajá Reda e o tema de hoje é sobre a saúde das crianças. Já voltamos. Degustar a vida. Criança em casa, precisamos estar com saúde. Com certeza, Marcela. Então nós estamos hoje com a pediatra Rajá, né? Rajá, nome árabe. Nome árabe, lindo nome, linda boneca. Marcela. E eu queria saber sobre puericultura. É isso mesmo. Não é poeira, né? Não é poeira. Não é cultura de poeira, não. Não é cultura de poeira. Não. Puericultura é o atendimento que se faz ao recém-nascido no primeiro ano de vida, né? É um atendimento profilático, que a gente diz, preventivo, né? Ali você vai procurar futuras doenças, detectar futuras doenças e prevenir essas futuras doenças, né? Todos os meses, desde o momento que nasce até os 6 meses, a consulta seria mensal, depois uma consulta com 9 e uma outra consulta com 1 aninho, né? Então é preventivo. É preventivo. Nessa consulta, além do exame físico habitual, a gente vai observar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, que a gente chama, né? Que são as etapas que a criança deve passar. Neuropsicomotor que se chama a idade que ela sustenta a cabeça, tem uma idade adequada para isso, a idade que ela senta com apoio, que ela senta sem apoio. Tem que ela idade começa, adequada? tem idade adequada. Na realidade, assim, cada criança tem seu tempo, mas tem uma idade mínima para isso, né? Okay. Se a criança naquela idade não está sentando sem apoio, não está sustentando a cabeça, talvez tenha algum problema neurológico, talvez seja caso de encaminhar para um neurologista, no caso, um neuropediatra. Tá? Isso no início, neuropsicomotor. Isso no início, neuropsicomotor, além do desenvolvimento que a gente chama pôndero estatural, que é o peso e a estatura, né? Que eles ficam super preocupados, porque é isso que os avós, essa criança está muito magra, ou essa criança está muito... Aquela cultura mais antiga, que a criança gordinha, fofinha, que era saudável. E é saudável, isso, cheio de dobrinhas, hoje isso não existe, né? Então, e tem muito aquela pressão dos avós, dos padrinhos, das madrinhas, que o bebê saudável é aquele bebê gordo. Né? Muitas vezes a mãe chega já questionando, meu filho da vizinha tem a mesma idade, é mais gordinho, cada um tem um ritmo, tem um metabolismo, né? Isso e a gordura não é saúde. Uma das questões é essa. E em relação ao desenvolvimento também, poxa, filho da minha amiga já senta, o meu não senta. Mas é o que eu disse, além de ter uma idade adequada, tem o tempo adequado, cada um tem o seu tempo. Né? As pessoas ficam muito preocupadas quando os outros esquecem de olhar a comparação, a si mesmo, a comparação existe com o filho da amiga ou com o irmão mais velho, né? Sendo que menina e menino tem desenvolvimento diferente, né? Em casa mesmo, né? Se você tem um menino ou uma menina, já são diferentes. Já são diferentes. O menino caminha antes, a menina fala mais e fala antes, né? Nós falamos muito, nós mulheres, né? Então tem diferença entre sexos. Para isso, não sabemos. Na realidade está no cromossoma mesmo da mulher, né? Então, assim, o desenvolvimento, cada um tem o seu, mas tem um limite para a gente procurar um especialista em relação à fala, em relação... Então, na realidade, esse primeiro ano é muito importante, essa prevenção, são consultas preventivas, na realidade, né? E para orientação, a gente vai orientar alimentação. Aqui em Foz a gente tem problema com vestimenta, né? É uma cidade muito quente. Às vezes a criança vem chorando, nervosa, irritada, e a mãe já vem falando que é muito tempo que ela está assim, né? E não sabe por quê. Aí você tira a roupa, a criança fica... E já entra no consultório nervosa. Você tira a roupa, a criança fica tranquila, é calor. Muitas vezes até pequenas orientações que parecem simplórias, mas interferem no dia a dia, na rotina da criança e da mãe, porque o bem-estar da criança significa o bem-estar da família toda, porque afeta uma criança que chora o tempo todo, que está o tempo todo irritada, principalmente o bebê, afeta toda a estrutura familiar. Se a mãe tem frio, né, que a criança tem,
é diferente, né? Então na realidade, de um especialista assim, pra aqui isso. em Foz nós temos esse problema que nosso calor é muito, muito estendido e muito intenso, né? Então é aquela coisa da cultura, igual a gente falou de ser gordinho, né? Então o Nasce já quer encher de muita roupa de lã, roupa de plush, cobertor. Então, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e até a primeira quinzena de março, o ideal seria uma roupa de algodão, manga comprida, mas mais levezinha, edredom ou manta, não usar cobertor. Então, são pequenos conselhos, mas que ajudam Não, acho que são na essenciais. rotina, Eu não né? gostaria que ninguém procurasse com dor, porque o sofrimento de uma mãe de ver uma criança E é doente, tão simples, né? às vezes é só questão de calor, a criança não está dormindo bem porque está com calor. E aí não dorme bem, o pai não dorme bem, Ninguém a dorme bem, família está fica todo mundo irritada. estressado, porque o sono é importante, né? O sono é importante. Então, além do neuro, tem todo esse tem tudo isso, tem tudo isso. Às vezes a gente precisa recorrer a vocês também, nutricionistas, porque o peso, a estatura não está adequado, né? Então, e muitas vezes não é doença nenhuma, né? É a constituição, é a própria estrutura, a genética, ela tem uma genética para ser daquele tamanho, daquele peso, daquela altura, né? Então é uma fase que a gente procura evitar doenças futuras, né? Todo tipo de doença, né? E nesse momento também tem as vacinas, tem os... É quando a gente orienta as vacinas, né? A criança já sai vacinada do hospital contra a hepatite B, que é a primeira vacina que se faz na coxa, e a BCG, que é contra a tuberculose, que é essa marquinha que todos nós temos no braço, Todo mundo né? tem. Isso. Aí, quando nos procura no consultório, nós orientamos, vem com a caderneta. Essa consulta é muito importante, não esquecer a caderneta de vacinação. Antes era só vacinação, mas ela tem muitas orientações, tem gráfico de crescimento, né? Nas consultas a gente coloca o peso, a altura, vai acompanhando o crescimento. Aí orienta que com 2 meses tem tal vacina, com 4 meses tem tal vacina. Tem vacinas que podem dar febre, dor, né? Então, é uma orientação generalizada, alimentação, vacina. Tem o teste do pezinho, que é feito quando nasce, é obrigatório. Né? Pezinho, agora teste orelhinha do pezinho, também, orelhinha, né? que verifica a audição, olhinho também. Né? Olhinho também. Hoje em Foz, nos hospitais, não se faz. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que já saia do hospital com o teste feito. Então, a gente orienta que procure oftalmologista e tem alguns pediatras que estão preparados para fazer também. Tem bastante coisa para deixar a mãe bem tranquila. Tem muita informação, né? A gente vai dando essas informações aos poucos para poder assimilar, porque senão confunde demais. Porque as pessoas né? trazem essa cultura do que tem que ser daquele jeito, sinceramente não é. E essa cultura que a consulta é só por doença. Né? Na realidade, assim, o povo mais desenvolvido é o que tem menos doenças, menos mortalidade infantil. A gente avalia o desenvolvimento do país pela mortalidade infantil, né? E você vai evitar na prevenção, né? Então, o dia que o nosso país se preocupar mais com a prevenção, não só infantil, mas de adulto, que você for lá fazer uma consulta de rotina, não chegar já hipertenso ou diabético, ou infartando, o panorama da saúde vai mudar. Na nossa área tem muita gente que procura, acho que 60, 70, acho quando tem uma indicação, né? Porque o cardiologista indicou, porque o colesterol está elevado. E geralmente já está avançado. Já está avançado, já está com aqueles hábitos todos arraigados, mas é sempre possível mudar. Sim. E é isso que nós queremos degustar a vida assim. Sim. Eu preciso de um intervalo, parecia que era tão pouquinho, né? Degustar a vida, um intervalo, e depois eu quero essas ites, que se não procura antes, vira it. Vira it. Vira it. Intervalo e a gente já volta. Degustar a vida, Rajá Reda, pediatra, e nós falamos sobre puericultura, que não tem nada a ver com poeira, mas uma prevenção, né? Cuidados da criança nesse primeiro ano. E a mãe que não cuidou, Rajá?
O que acontece? Acontece as ites, né? As ites. Quais são essas ites que mais aparecem na clínica para você? Otite, por exemplo, né? Otite, que é infecção no ouvido. Uma mãe mal informada pode ser a causadora da otite no filho. Como isso? Não só a água que entra no ouvido, a maneira de amamentar ou dar de mamar na mamadeira. Quanto mais horizontal a criança mamar, mais risco tem desse leite se alojar no conduto auditivo e provocar uma otite. Então é uma informação tão simples, né? Explicar para a mãe que ela tem que carregar de uma forma que ela mame. Por isso que o braço já é assim, já é anatômico, né? De forma que ela mame, que ela fique de uma forma mais vertical, evita muita otite. Então, a criança que tem refluxo também, refluxo é uma doença que pode causar muito vômito, que pode levar a várias ites, também está indicado que mame o mais vertical possível, né? Então, muitas vezes, aquela mãe que te procura no consultório porque está cansada, a criança já teve um monte de otite, ela quer fazer um exame para defesa, quer dar um remédio para melhorar a defesa, ou uma vacina. remédio. E às vezes não precisa de remédio nenhum. Uma boa conversa, você descobre que a mãe está amamentando de forma errada. É tão interessante esse trabalho, olha. Principalmente o bebê que mama no peito, às vezes de madrugada a mãe está tão cansada que ela dorme, ela não carrega o nenê. Ela leva o seio até o nenê, não é o nenê que vem, não é o bebê que vem até ela, né? Então são informações assim pequenas. E quando ela tem essa transição, né, da amamentação exclusiva para a mamadeira, que provavelmente tem um bico que ela já abre maior para não fazer açúcar, para ele não ter muito trabalho, para acabar logo. Sendo que não deveria, porque o bico já vem daquele tamanho, porque deve ser daquele tamanho. Nem mamadeira a gente indica, né? Isso Na mesmo. Na verdade é uma transição direta para o copinho. Para o copo, para não ter isso daí. Para um estímulo. E aí fica parando mais ainda, então, né? Isso. Então, e é uma coisa que na puricultura a gente já trabalha. Então, aquela mãe que faz puricultura, ela já tem essa noção que para amamentar tem que ser o mais vertical possível, né? Que tem que esperar de meia hora a 40 minutos a criança arrotar. Se ela não arrota, vai colocar de ladinho, que é mais seguro, né? Não vai ficar a noite inteira em pé, 1, 2, 3 horas, mas 40 minutos fazer o que é necessário. Existem mães que te procuram antes para essa orientação? Existe. Deveria, né? Antes da criança nascer. Na realidade, a puricultura é do final da gestação, né? É do final da gestação até o primeiro ano de vida, né? Então, muitas vezes existe uma primeira consulta, primeiro para a escolha do pediatra, porque precisa existir uma empatia. Pediatra é o médico da família de antigamente, o médico que tratava todo mundo, pai, mãe, vovó e o filho, né? Então, o pediatra, pelo menos durante 12 anos, você vai ter contato com aquele pediatra, né? Eu até atendo além disso, porque se o adolescente se sente bem, né? Porque está naquela transição que não é adulto, não é criança, né? O clínico não vai tratar com a mesma delicadeza, né? E você já conhece o histórico dele, né? Você já conhece o histórico e ele quer continuar consultando, ou os pais também. Né? Então, muitas vezes te procuram por isso, para conhecer, porque e a pessoa vem e fala, eu vim te conhecer, eu tenho marcado com outro pediatra, vim para saber como que é o atendimento de sala de parto, geralmente vem para conhecer, para justamente você atender a sala de parto. É muito interessante isso, né? E já que tem mais it aí, vamos falar delas. Depois da otite, qual que é mais que aparece? Aqui em Foz, Marcelo Gasgueta. Esse aqui, frio, quando tem o frio, deve também aqui as... Aqui em Foz, Marcela, até pelo uso de muito ar-condicionado, a gente tem muita sinusite. As pessoas acham que sinusite é privilégio de adulto. Não. Sinusite é a infecção desses ossos aqui da face. Se chama sinusite porque é os seios da face. Ao contrário do que as pessoas pensam, seio não é um abaulamento, é uma depressão. É uma cavidade. É uma cavidade, né? E nessa cavidade acaba acumulando secreção aqui ou aqui. Então é como se tivesse... Aí vai se acumulando, isso. Na realidade, vai infeccionando. Uma gripe mal curada pode evoluir para sinusite. Ou pode direto já começar com uma sinusite. Né? O nariz é a porta de entrada para as doenças. Né? Então a gente inala a bactéria e a bactéria pode se alojar aqui. Em criança, principalmente, que não tem a defesa
da criança maior ou do adulto, ela está mais sujeita. Que não foi amamentada? Também, né? E o fato de a gente morar numa cidade que usa muito ar-condicionado, né? Qualquer lugar, mesmo que em casa você porque não daí queira... é fechado. É um choque térmico, né? O ar não circula, né? O ar-condicionado, ele rouba a umidade das nossas vias aéreas, sem né? dúvida. Então o ressecamento é uma causa de sinusite. Eu digo que é mal necessário quando mal muito precisa, necessário. Porque eu não sou fã, eu sempre falo... É um mal muito necessário. Eu abro janela, gosto de um vento. Só que às vezes não Mas circula um ventinho, né? Que Então aqui em Foz a gente vê uma incidência muito grande de sinusite. E que chega no bebezinho mesmo? No bebezinho não, porque essa cavidade ainda não está formada, é na criança maior, né? E às vezes não tem o sintoma clássico, que é dor de cabeça, que no adulto é dor de cabeça. Porque a criança também ela não teria no primeiro momento falar. Mas criança tem uma característica, não mente, você está com dor é porque está com dor. O adulto já somatiza, né? Se você está com um problema, você tem enxaqueca, você tem gastrite. Criança não. Tudo já está, gastrite, já é depressão ou enxaqueca. Criança, você está com dor é porque tem algum motivo, tem alguma causa física, não é somática, que a gente chama, emocional, psicológica, raras exceções, né? Então, assim, muitas vezes o único sintoma de uma sinusite é a tosse, por exemplo. Uma tosse. Uma tosse. Você teria que diagnosticar fazendo exames mais Na realidade, complexos. assim, o raio-x de seios da face é o que nos dá certeza, né? Perfeito. Mas no exame físico tem algumas características, né? Uma secreção pós-nasal que a gente chama, quando você examina, você vê um catarrinho, uma secreção descendo. Se essa secreção está subindo, o mais provável que seja pulmonar. E ela é mais extensa, né? Mais tempo, não sara nunca. É uma tosse mais crônica e a mãe vem dizendo... O dia inteiro tá bem, para dormir, principalmente de manhã cedo, começa a tossir, já dei de tudo e não melhora. Isso mesmo. E é aquela criança que tá bem, não tem febre, né? Então você acaba suspeitando da sinusite. E mais algumas ites que mais aparecem, não vão poder tocar nelas, mas pelo menos quais que mais aparecem? A rinite é muito comum também. Rinite seria um processo alérgico? Rinite é um processo alérgico e inflamatório da mucosa do nariz. Tá? Muito típico da nossa cidade. As gastroenterites, que são as diarreias, os vômitos, né? Aquela coisa que decepciona as mães. Eu fui no pronto-socorro, o médico me falou que está com virose. Né? Tudo é virose, tudo é virose. Na realidade, a gastroenterite é uma infecção gastrointestinal que pode ser causada tanto por vírus quanto por bactéria. Né? Tanto um ou outro. E vírus, a doença por vírus a gente chama de virose, né? E a virose pode ser uma gripe, né? Pode ser uma infecção intestinal, né? A dengue não deixa de ser uma virose, porque é causada por um vírus. Sim, também. Então temos bastantes ites. O melhor, doutora, é cuidar antes, né? O melhor é prevenir. De volta, preciso intervalo. Degustar a vida, nosso último bloco. Eu já gostei dessas ites, gostei de resolver os casos das ites. Uma simples otite a gente resolve com uma postura... Uma posição correta de amamentar, né, doutora? Então tem tantas pequenas dicas, simples atitudes que a mãe está em casa, que a criança está com as otites, estão com essas ites, estão sofrendo em casa. São tão simples assim resolver. E tal do andador? O andador. Esse andador que os pais querem ficar ali. Nossa, é uma ansiedade para os pais. A primeira coisa que eles querem quando ficam mais firmezinho é colocar no andador. Doutora, ganhei um andador, comprei um andador. Muitas vezes o andador já vem no enxoval, porque já está errado. O andador é uma peça que nem deveria existir, está proscrita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Ortopedia, Neurologia. A gente sabe que ela prejudica o desenvolvimento da criança, ao contrário do que os pais pensam, né? Que vai facilitar, que ele tem todo um processo de engatinhar, caminhar, vai caminhar com apoio, depois vai se soltar, vai cair, vai levantar, o que é normal. Na vida se cai e se levanta. Né? Desde pequeno a gente cai e tem que se reerguer. Né? Então, qual o problema do
do andador? Primeiro são os acidentes. Às vezes a mãe nessa vida moderna, conturbada, né, veio correndo já do trabalho e tem o serviço de casa ainda para fazer, vai deixar o neném no andador para poder fazer o serviço de cozinha. Casa. Só que às vezes é 1 ou 2 horas o neném lá no andador. Pelo tempo também. Pelo tempo também, né? E o risco de acidentes, né? Ele pode cair, o andador cair por cima dele, ele pode ir até alguma escada, rolar a escada abaixo, então o risco de acidente é grande, né? Aquelas crianças que quando começam a caminhar na ponta dos pés, são crianças que geralmente foram colocadas em andador. E o que aconteceu? Elas já começam a caminhar na ponta dos pés, né? O que aconteceu? Houve um encurtamento do tendão, né? Porque ele estava fazendo um esforço, estava numa posição que ele não estava preparado. A gente estava dizendo que tudo tem seu tempo, tem sua hora, né? Caminhar para depois correr. Isso, né? Então não era o tempo, não era a hora dele sair voando através de um andador, né? E tem aquela coisa que é cultural, né? Eu andei no andador, né? Todo mundo usa o andador, por que não? E é complicado. E fica esse questionamento, né? Principalmente dos mais velhos, não sei né? quem fez. Mas o que essa pediatra entende? Eu criei não sei quantos filhos. Como a história do chazinho, né? Igual a história do chazinho. O chazinho só piora, só piora. Né? Se água adoçar, não, e se adoçar, então vai fermentar o que tiver. Vai fermentar mais ainda, né? Então tem coisas que são culturais que é difícil você colocar. Mas a partir do momento que a mãe faz a puericultura, já cria aquele vínculo do pediatra com a mãe, né? Se cria aquela confiança, aquela segurança. Então, se todos os meses ela está consultando comigo, eu estou orientando, quando chegar a hora do andador, ela vai me compreender, ela vai dizer, não, vou jogar fora esse andador, não vou comprar. Já avisa, né? Que não precisa deixar no enxoval. Então, são coisas assim que vale, por isso o valor da puericultura, o vínculo que se cria, a confiança que se cria, né? Gente, quem está em casa, fica de olho, andador não é necessário. Não. O importante é que, sujou, não tem problema, vamos lavar. Não. Né? Porque não quer que deixe no chão, não quer que se encoste no... E vitamina S de sujeira é bom andar descalço de vez em quando. Vitamina S, gostei dessa vitamina. Na realidade, a criança que é protegida demais é aquela que adoece mais. Mais riscos, porque ela não cria anticorpos, porque não tem contato com a bactéria, com o vírus. Então, ao primeiro contato, ela vai acabar adoecendo. Então, deixar a criança um pouquinho mais à vontade é uma maneira dela criar anticorpos também. Por que você escolheu essa paixão, que você tem essa paixão por essa profissão? Na realidade, assim, desde muito nova, desde a infância, eu dizia que ia ser médica, mas não sabia especificamente em que área iria atuar, né? Na minha cidade, eu sou de Ponta Grossa, não tinha medicina. Aqui em Paraná mesmo. Aí, no dia que eu estava viajando para ir fazer os vestibulares, né, na época era já complicado. Já sabia que era da saúde, que queria cuidar das pessoas? Na época era complicado, as porque federais não é exatamente só da criança que você cuida. Não, você cuida da todo família um contexto, inteira. Né? É todo um contexto, que é o que eu falei no começo. Se a criança não está bem, afeta a vida do casal, né? Tem o problema com a sogra, tem o problema com a mãe, você não quer desagradar a mãe. Como resolver a avó que quer que coloque, que não coloca? Então, eu sempre soube que eu queria ser médica, né? No dia que eu estava viajando para ir fazer as provas, ir para Curitiba, a minha mãe veio com uma inscrição de odontologia, aqui na minha cidade tem odontologia. Filha, como é que você vai morar fora? Você é tão novinha, não sei o quê. Seja dentista, é a mesma coisa. Não, mas eu não quero ser dentista, eu quero ser médica. Então, desde cedo eu sempre soube o que eu queria. Essa certeza. E no decorrer da faculdade, né, você vai passando por estágios, né, ginecologia, obstetrícia, psiquiatria, pediatria, clínica médica. Quando eu cheguei na pediatria, eu vi que era o que eu queria, o que eu gostava, né? Então... E acho que vê tão rápido, né? Porque é tão sincero um sorriso de uma criança. O resultado, né? A criança chega amoadinha, tristinha, com febre, você medica, no ato você já vê o resultado e a alegria é o conjunto, todo mundo fica feliz, todo né? mundo, né? Então é uma coisa que eu sempre quis. E tem casos aí de crianças que você poderia contar? Olha, você descobriu, como você disse, prevenção. Na realidade, muitos casos, não um só caso, né? Puericultura é importante que você pode descobrir um hipotireoidismo congênito, que é fácil de tratar. Congênito, que é fácil de tratar, basta dar hormônio da tireoide.
Só que se você não trata, pode acarretar problemas mentais seríssimos, né? A fenilcetonúria também, que é uma doença detectada no teste do pezinho, e se a mãe não volta com o teste do pezinho, não volta para a puericultura, ela não vai saber, tem que tomar um leite especial, não pode mamar no peito, e também tem problemas, pode ter problemas mentais gravíssimos, né? Então existem coisas que são doenças que você pode prevenir e prevenindo, né? Essa história do desenvolvimento neuropsicomotor, quando você percebe que ela não está sentando no momento que deveria, não está caminhando, você encaminha para o especialista, né? O especialista pode dizer que não é nada, mas pode achar alguma doença neurológica, né? Pode ser só um caso de fisioterapia. Então, existem, são pequenas coisas, mas que podem se tornar grandes problemas para os pais no futuro. Com certeza. Na frente, né? Então, vamos cuidar antes, doutora? Claro, a prevenção é tudo. Quem está em casa, por favor, cuide antes. Sim. Né? Eu sei que é difícil falar que um pai está planejando um filho, normalmente acaba as situações acontecendo, né? E aí se torna mãe, se torna pai. De repente e não a tem pessoa se vê mãe e pai, né? Isso, e já não dá mais para sair e bater a porta, tem uma criança lá dentro, né? E lembrando assim que a puericultura não necessariamente precisa ser particular, em consultório particular, ou ter um plano de saúde. A puericultura é um direito da criança, é gratuita, os postos de saúde oferecem. Então não é necessário ter uma condição financeira melhor ou pior para ter esse tipo de cuidado. É direito da criança, direito de toda criança. Vou precisar terminar. Eu tenho certeza que quem está em casa, quem assistiu, ficou assim, por que eu deixei o braço, né? Por que eu deixei aquele... Por que eu amamentei assim? Por que eu coloquei no andador? Com certeza. Essas otites foram por isso, essa rinite foi por isso, essa infecção foi por aquilo. Mas é bom, porque acaba, né, outras pessoas esclarecendo. A mamãe de ontem é a vovó de amanhã, não vai errar para os netinhos. Para finalizar, quero primeiro te agradecer. Mas antes, o que seria degustar a vida para a doutora Raja? Adoro minha profissão, acho que assim, você ser um profissional bem-sucedido quer dizer primeiro gostar da tua profissão, né? Fazer o que se gosta é incrível, né? E obrigado ao trabalho todos os dias é complicado, né? Fazer sem amor, sem paixão é complicado, né? Degustar a vida é aproveitar os bons momentos com os meus filhos, o Mohamed, que você conhece, né? Com a minha família, com os meus pais. Nosso que ele é meu grande amigo. Né? Então, degustar a vida é exercer plenamente, com amor, a tua profissão. E eu acho que ser uma boa mãe de família, né? Ser uma boa pessoa, né? Eu acho que é isso, obrigada, doutora. Agradeço muito. Tenho certeza que quem está em casa também ficou contente, esclareceu muitas dúvidas. E vamos convidar todo mundo para degustar a vida com a gente, com saúde preventiva, com a puericultura. Muito obrigada, Raja. Eu que agradeço. Degustar a vida, agradece a presença de vocês. Eu espero vocês no nosso próximo programa. Obrigada.